Aqui é a professora Cláudia e hoje nós vamos estudar a página 150 do livro de língua portuguesa. Voltei um pouquinho para 146, que era o texto Porque as lagartixas perdem o rabo. Aqui a gente tem a apresentação do que é uma lagartixa, por que elas perdem o rabo, e depois o que acontece depois de perder o rabo, se elas recompõem ou não. Tá? Isso aqui é um texto informativo, expositivo, ele está expondo uma informação nova, da qual a gente não tinha conhecimento. Não é uma piada, porque não nos faz rir, não é um bilhete por causa do tamanho do texto, né? Não é uma história em quadrinha, porque a gente não tem as legendas, não é um testamento, não é um currículo, é um texto que nos informa. Praticamente é um texto baseado em estudos científicos, tá? Então, por que as lagartixas perdem o rabo? Então, vamos lá para a página 150 que eu pedi hoje para vocês fazerem. Algumas perguntas aqui. Então, o assunto principal do texto. Geralmente, o assunto principal, geralmente, é o título do texto, né? Aqui, nesse caso, coincidiu. Eu digo na sala, uma boa pista é realmente o título do texto, que é As lagartixas perdem o rabo. Lá é por que, né, as lagartixas perdem o rabo. No parágrafo 1 e 2, é feita uma apresentação do assunto e falam sobre as formas de defesas. Não, porque esse aí já é no terceiro. As formas de defesas usadas pela lagartixa e por outros animais. Sim. Como são as caudas de vários animais? Esse praticamente é o último. Então, as formas de defesa, né? Como é que eles se camuflam, né? A camuflagem. O parágrafo 3 e 4 trazem uma explicação, né? Então, a explicação, ela vem geralmente com a palavra, né? Como, porquê, então, por isso. Então, aqui nessas três alternativas, como a autotomia ocorre no rabo da lagartixa, como nasce e morre as lagartixas, isso aí nem é comentado, como o rabo da lagartixa volta a crescer, não volta, porque dependendo de onde quebra, ele não se regenera. Então, como a autotomia ocorre no rabo da lagartixa, vocês teriam que fazer uma releitura, né, do texto para chegar a essas conclusões. Eu espero que vocês tenham lido, né, conforme eu pedi. O parágrafo 5 traz a conclusão do texto, quer dizer, ele fecha, né, o que é a conclusão, como se fosse o fim da história. A quebra e a regeneração da cauda das lagartixas não, porque isso não ocorre. A regeneração da cauda e os predadores das lagartixas não é na conclusão que é dito isso, e sim a regeneração da cauda e a proteção das lagartixas, tá? Então, a gente tem a página 150 com essas alternativas, tá? Então, se vocês precisarem reler, né, vocês vão fazendo, vai precisar reler para responder essas questões, façam uma revisita no texto, façam uma releitura no texto, né, sobre o que cada parágrafo está tratando. Né? O parágrafo 1, o 2, que já bagunçou tudo. Eu não consigo por causa do tamanho da tela. Então, cada parágrafo, né, ele é iniciado aqui com a letra maiúscula, que vocês se esquecem sempre, né? Ele tem um recuo para frente, né? Podemos dizer, ele tem um avanço, desculpa, para frente de 2 dedinhos, como vocês aprenderam no primeiro ano. Então, vocês vão encontrar as informações na página 150, que vão perguntando parágrafo por parágrafo, mas geralmente o assunto, o que faltou, né,
neste texto, que é muito importante, se vocês puderem anotar, aí, o assunto principal é importante saber. Geralmente, o título nos traz essa dica. O que faltou nessas perguntas é essa daqui. Vocês podem até anotar no caderno de língua portuguesa. Qual o objetivo? Aí vocês vão colocar, entre parênteses, a finalidade do texto. O que o texto quis, né? Qual é o objetivo? Qual a intenção do texto quando trouxe para nós por que as lagartixas perdem o rabo? O assunto é por que as lagartixas perdem o rabo, mas qual é o objetivo? O que os autores quiseram nos trazer com esse texto, né? Geralmente, né, a finalidade, o objetivo, ela vem com esse verbo aqui, explicar como e por que as lagartixas perdem seus rabos. Então, esse é o objetivo do texto. Não tem aí, e é muito importante vocês saberem o que o texto quis com isso, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer a leitura de um outro texto. Eu vou bater um pouco na tecla disso daqui. Qual o objetivo, qual a finalidade, é a mesma coisa. Tá? Podem anotar, dar uma pausadinha no vídeo. Geralmente, a resposta ela vem com esse verbo no infinitivo de explicar, esclarecer, nos mostrar como e por que as lagartixas aqui, como elas perdem, por que elas perdem o rabo, tá? Então, vocês anotem aí, tá? Porque não tem, tá? Eu vou apagar, mas vocês parem o vídeo, porque o assunto, vou colocar aqui, vai. O assunto do texto é do que o texto fala. Sobre o quê? Sobre o quê? Lá em cima, né? Qual o objetivo do texto, né? Para quê esse texto foi escrito? Então, essas perguntas são importantes para responder sobre assunto, objetivo e finalidade do texto, tá? É isso aí. Eu vou encerrar a aula aí, com essa explicação, e vocês anotem, tá? Até a próxima.